Olá, boa noite a todos e todas. A gente vai dar início aqui a mais uma live promovida pelo Sinasef Monte Castelo. Hoje a temática é uma temática de grande relevância, que diz respeito às legislações e às transformações dessas legislações e como isso vem interferindo na atividade docente, no trabalho docente, dentro dos institutos federais. Hoje temos como convidado aqui três advogados, um que é o professor Ricardo Russell, professor do Instituto Federal de Pernambuco, do Campus Paulista, escreveu um artigo recentemente que diz respeito a uma dessas legislações, que está ligado justamente à Portaria 983, que o nome do artigo do professor é Suposta Nova Carga Horária Mínima para as Aulas de Professores da Rede Federal. Bem, na sequência, teremos o doutor Agemiro, que presta assessoria jurídica para o Sinasef Monte Castelo, advogado e sócio administrador do escritório Bahia Silva Prazeres, de advocacia. Na sequência, teremos também aqui o doutor Valmir Floriano. O doutor Valmir Floriano é advogado e sócio do escritório Wagner Advogados Associados, assessoria jurídica nacional. Ele faz parte também da assessoria nacional do Sinasef, Condicef e FENADCEF. Bom, a gente vai abordar aqui uma temática que está ligado a esse momento atual de forma forte, interferindo no trabalho docente, não somente do docente, mas também interferindo no trabalho do técnico, que é justamente as transformações dessas legislações, que agora, nesse momento de pandemia, inclusive, tem acontecido várias. Eu participei de alguns eventos, e um dos elementos que se discutia muito, eventos de políticas públicas, era a quantidade de decretos, de portaria, de resoluções que vão sendo construídas nesses governos atuais, que não é só no governo Bolsonaro, que vem desde o governo Temer, com muita força, inclusive pegando portarias reacionárias já de governos anteriores e tornando elas piores do que já eram. Isso tem causado um certo problema no trabalho docente, tem intensificado a precarização no espaço de trabalho, e então é um debate mais do que fundamental para se trazer aqui. Então, seja muito bem-vindo a todos que aceitaram o convite, está aqui o professor Ricardo Russell, doutor Agemiro do Vale, doutor Valmir. Então, vamos começar agora, pessoal, por a seguinte metodologia. Cada convidado vai ter um tempo de fala, certo? Após o tempo de fala do último convidado a falar, a gente vai abrir para vocês participarem, trazer as perguntas de vocês, para responder as perguntas de vocês, lermos os comentários de vocês, que é de suma importância trazer aqui para a gente tentar trazer luz para essas questões, tá? Então, vamos dar o que importa, né? Que é justamente discutir essas resoluções, essas legislações que vêm acontecendo nos últimos anos. Bom, então, vamos lá, professor Ricardo, fica à vontade, pode dar de conta aí da live e fazer sua fala aí sobre o seu trabalho. Bom dia a todas e todos. De antemão, gostaria de agradecer o convite. Para mim é um grande prazer estar aqui conversando numa mesa repleta de colegas, que todos aqui são colegas, seja na docência, seja na área jurídica, e sendo escutado também por outros colegas, né? Pois acredito que quase todos que estão nos assistindo aqui são companheiros de luta nessa luta pela educação pública de qualidade. Então, somos todos servidores públicos na luta por uma educação pública de qualidade. Então, para mim é um prazer muito grande estar conversando aqui ao lado de colegas e para colegas também. Então, gostaria de agradecer o convite, para mim é um prazer muito grande, certo? Até porque eu sou entusiasta dessa rede federal de ensino. Eu acho que a criação dos institutos federais foi um marco na história do nosso país. Eu sempre fui entusiasta das escolas técnicas federais, do ensino federal como um todo, e com a criação dos institutos federais, eu acho que essa educação ganhou força, certo? Ganhou força em todo o Brasil. Então, desde que eu deixei
as faculdades de Direito para poder lecionar no Instituto Federal, para mim foi um prazer fora do normal. O que eu encontrei quando eu cheguei no Instituto Federal parecia aquilo que eu procurei minha vida inteira, que era uma educação pública de qualidade, ensinando o que eu sabia, mas dentro da educação pública de qualidade, dentro de um ambiente de trabalho onde, em sua maioria, as pessoas estavam felizes, a maioria das pessoas estava feliz, a maioria das pessoas estava feliz, e, enfim, que a gente via efetivamente uma transformação, certo, na vida dos alunos e das alunas. Isso é um negócio espetacular do Instituto Federal, porque realmente nós percebemos a transformação dos nossos alunos no decorrer de cada semestre, no decorrer de cada ano, alunos que nós acompanhamos 1, 2, 3, 4 anos, e nós percebemos o quanto eles evoluem como pessoa e como ser humano. Então, enfim, eu sempre percebi isso, desde que entrei no IFPE, e já vou para o 6º ano de IFPE, certo? E assim que eu cheguei, eu percebi que era um local bom de se trabalhar, um local que as pessoas estavam naquele momento felizes ou ainda felizes, e que o trabalho que era prestado era um trabalho de excelência, porque nós conseguíamos atingir a vida das pessoas. Acontece que, como o professor bem frisou, desde o governo Michel Temer, e de forma ainda mais intensa agora no governo Bolsonaro, começaram a surgir decretos e portarias que começaram a gerar toda uma insegurança no trabalho realizado pelos profissionais da educação do IFPE, os professores, mas também os técnicos administrativos, e insegurança essa que gerou insatisfação, que gerou medo, e que isso naturalmente vai ter um impacto na qualidade do serviço prestado. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai ter um impacto no serviço que está sendo prestado. E isso me causou, no começo, além de medo, como todo mundo, estranheza, porque eu comecei a perceber de imediato que, principalmente essas portarias do MEC, elas apareciam como verdadeiras leis dentro dos institutos federais, dentro, inclusive, do meu Instituto Federal aqui de Pernambuco, do instituto do qual eu faço parte. Eles eram feitos pelos ministros da Educação, como pelo Ministério da Educação, como se leis fossem, e o pior, que era o que mais me incomodava, por incrível que pareça, porque eu já esperava coisa parecida do atual Ministério da Educação, eu já esperava coisa parecida do atual governo, mas o que mais me assustou com essas portarias foi como os institutos federais estavam recebendo essas portarias como se leis fossem. E portaria não é lei. Então, isso começou a me incomodar, isso começou a me deixar angustiado, e ao redor disso eu vi a angústia que algumas regras dessas portarias traziam, como afetando a hora-aula. A gente tem uma hora-aula e mudam a hora-aula para o meio de portaria, ou seja, atingindo inclusive nossa autonomia, nossa autonomia didático-científica, regras de horas mínimas, que é coisa que é totalmente fora de um contexto laboral, quando a gente vai mesmo para a CLT, como eu falo nesse artigo citado pelo professor, quando a gente vai para a CLT se fala em horas máximas, e tudo é hora máxima, porque as leis são feitas para proteger o trabalhador, então, seja o trabalhador privado ou seja o trabalhador público, então tem hora máxima de trabalho semanal, de trabalho mensal, hora máxima de trabalho noturno, peso máximo que o trabalhador pode carregar, tudo é baseado no máximo, e de repente vem um monte de portaria baseado no mínimo que a gente tem que ter de sala de aula, como se o trabalho do professor fosse só sala de aula, como se não tivéssemos que estudar, como se não tivéssemos que preparar a aula, como se não tivéssemos que coordenar curso, como que não tivéssemos que receber os alunos, e por aí vai. Então, enfim, dentre tantas outras atividades, sem contar que eu falo já sobre isso, sobre a pesquisa e a extensão. Então, enfim, isso gerou insatisfação, mas para mim gerou uma insatisfação diferenciada, porque eu comecei a perceber que o Ministério da Educação estava agindo como se legislador fosse, e que os institutos federais estavam recebendo essas portarias como se lei fosse. Foi daí que, principalmente, isso já me mexeu muito, principalmente com a portaria 17, mas quando veio a portaria 983, eu fiquei ainda mais mexido com aquilo ali.
E, recentemente, eu resolvi começar a estudar, colocar umas ideias no papel e discutir com um colega. Foi quando eu fiz esse artigo que, enfim, o sindicato abraçou e todo mundo tomou conhecimento, e que nele eu falo da portaria 983, mas muito do que eu falo e do que eu vou falar agora se aplica também à portaria 17 e também aos decretos. Por quê? Porque, de antemão, e vou falar até mais, inclusive, do que eu falei no artigo, quem é, todo mundo sabe aqui, quem faz a lei é o Poder Legislativo, certo? O presidente da República, vamos trazer para o âmbito federal, certo? Ele tem o poder de fazer decreto também, certo? Que, digamos, é uma norma. Da mesma forma que o ministro da Educação, ele também tem o poder, ambos previstos na Constituição, certo? De fazer portarias. Só que esses decretos do presidente da República, certo? E essas portarias do ministro da Educação, dos ministros da Educação, elas têm como função única e exclusivamente regulamentar uma lei para garantir a aplicação da mesma. É isso, certo? Regulamentar uma lei para garantir, certo, a aplicação da mesma. Um decreto do presidente, ele não pode extrapolar o que tem a lei. Uma portaria do ministro da Educação, ele não pode extrapolar o que tem a lei. Isso fica muito claro quando a gente pega o decreto 983, certo? Se a gente pega a redação do decreto 983, ele já começa lá dizendo que ele tem como objetivo regulamentar a lei 12.772. A portaria diz isso. A portaria 983, ela vem com esse intuito, ela surge com esse intuito de regulamentar a lei para garantir a educação da mesma. Mas ele vai além, ele faz mais do que regulamentar a lei. Traz, certo, obrigações para os servidores públicos que não estão na lei. Obrigações, inclusive, que ofendem diretamente a Constituição. Então, é isso que eu abordo no decorrer desse texto, certo? Que eu saio mostrando o quanto essa portaria, por exemplo, ela fere o próprio princípio da legalidade, uma vez que a Constituição, lá no seu artigo 37, ela diz que a administração pública ela é regida pelo princípio da legalidade. O que é isso? Princípio da legalidade para a administração pública. Vejam, prestem atenção. Para o particular, o que é princípio da legalidade? O particular pode fazer tudo que a lei não proíbe, certo? Então, para o particular, se não está proibido, está permitido. Mas para a administração pública, não. O princípio da legalidade é diferente. O princípio da legalidade para a administração pública diz que o administrador público ele só pode fazer o que a lei permite, no caso dos atos discricionários, ou determina, no caso dos atos vinculados. Então, o administrador público ele só pode fazer se ele tiver o respaldo da lei, ou mandando que ele faça, ou permitindo que ele faça. Certo? Então, quando vem uma portaria, pronto, já ofensa o princípio da legalidade. Porque nós, servidores públicos, não somos regidos pelo regime da portaria, e sim pelo regime da legalidade. Então, de antemão, a portaria já é inconstitucional por causa disso, certo? Mas a portaria vai mais além e traz algumas regras absurdas, e eu foquei principalmente na questão, no artigo, eu foquei nesse ponto, né? Como era um artigo, então tem que ter um recorte. Eu foquei no artigo 7.2, certo? Da referida portaria, da portaria 93, que fala: o regulamento das instituições fixará na composição da carga horária, o que trata a linha 3, certo? Que, na verdade, não era linha, era inciso, eles fizeram até, era para ter colocado aqui inciso, né? E não a linha, né? Era para falar lineado, item 3, era, na verdade, inciso 3, mas tudo bem, certo? Ele bota um mínimo de 14 horas semanais para o docente em regime de tempo integral e o mínimo de 10 horas semanais para os docentes em regime de tempo parcial. Isso aí é o mínimo de quê? Em sala de aula. E segundo as portarias, de tempo relógio. Isso quer dizer o seguinte, que hoje um professor do IFPE, caso essa portaria for seguida, o professor do IFPE, que é 40 horas, ele tem que dar no mínimo 14 horas em sala de aula. E o professor,
certo? Que é 20 horas, você tem que dar no mínimo 10. Como tem hora espelho, que é óbvio, porque, enfim, nós temos que preparar as aulas, né? Eu estou aqui dando aula, mas aqui é 200 livros que eu tenho aqui em cima de mim. É tudo livro que eu uso para preparar as aulas que eu vou dar. Tá? Então, assim, aqui na minha frente está cheio de livros, porque a gente tem que estudar para poder preparar as aulas. Então, para cada hora dada, tem uma hora espelho. Isso quer dizer o seguinte, que professor 20 horas pela portaria, no mínimo 10 horas, mais 10 horas de hora espelho, pronto. Professor de 20 horas só dá aula, não faz mais nada. Eu já fui professor de 20 horas, então eu não poderia, naquela época, ter extensão, eu não podia entrar na CPPD, eu não podia ser coordenador, eu não podia fazer nada, eu só podia dar aula. E para o professor, certo, de 40 horas, quando a gente bota no mínimo 14 em sala de aula, com as espelhos, são 28, sobra o que? 12 para fazer extensão, para fazer pesquisa, para ser coordenador, para ser CPPD e por aí vai. Eu mesmo hoje estou com 42 horas semanais, porque, enfim, quando junta a minha pesquisa, quando junta com... Eu sou membro da CPPD, e quando junta com as horas de sala de aula, eu estou com 42. Então, assim, a gente já passa ordinariamente. Já é a precarização do trabalho, certo? Porque a gente já trabalha, na verdade, muito mais do que essas 40 horas. Mas imagine se me obrigar a ter 14 horas mínimas em sala de aula, que, diga de passagem, eu não tenho. E eu creio que ninguém no meu campus de Paulista do IFPE tenha, porque eu tenho 7 turmas. 7. Em hora relógio, essas 7 turmas não batem 14 horas. Então, é possível que no meu campus ninguém tenha, no mínimo, 14 horas em sala de aula. Está todo mundo, enfim, em tese, descumprindo a portaria. Por que eu digo em tese? Porque, enfim, se a portaria ela é inconstitucional e também é ilegal, eu até vou falar sobre isso, porque eu não falei no artigo, certo? Eu particularmente considero que nós não devemos, certo, cumprir a portaria, porque ela efetivamente, de cara, desrespeitar o princípio da legalidade, ela também desrespeita diretamente a lei, certo? Porque, e a Constituição também, no ponto que se fala na necessidade de o ensino, principalmente superior, né? Enfim, englobar, que a gente também o faz por meio dos cursos tecnológicos, também de graduações que nós temos. O ensino superior, ele engloba o ensino, a pesquisa e a extensão. E nesse ponto, a portaria praticamente, e para os professores de 20 horas elimina, e para os professores de 40 horas praticamente inviabiliza a realização da pesquisa e da extensão. Então, a portaria 983, ela é claramente inconstitucional. E ela é ilegal também. Eu não quis aprofundar isso no artigo, porque eu acho isso mais profundo, mas temos aqui também advogados, e eu acho que todo o público dá para entender. Por que eu digo que ela é ilegal? Porque ela visa regulamentar uma lei, só que ela extrapola essa lei que ela regulamenta. Então, esse vício não é de inconstitucionalidade. Quando ela extrapola a lei que ela regulamenta, que ela visa regulamentar, o vício é de ilegalidade. Então, vejam, ela é inconstitucional e ela é ilegal. A portaria 983, a portaria 17 e muitas outras portarias, certo, do MEC, são inconstitucionais e são ilegais. Sem contar que essa história de prever o mínimo, eu cogito que seja até um erro de digitação, porque realmente é um mínimo absolutamente absurdo, absolutamente desproporcional e absolutamente irrazoável, o que também a torna inconstitucional por esse motivo, já que já é pacífico na doutrina de direito administrativo que a Constituição traz de forma implícita como princípios aplicados à administração pública os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Certo? Então, enfim, a portaria 983, ela é inconstitucional, certo? Porque traz algo que quem deveria trazer era a lei, certo? Ela é inconstitucional porque fere o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Ela é inconstitucional, tá? Porque fere diretamente, né, o princípio da legalidade. E ela também é ilegal, porque extrapola a lei que ela visava regulamentar. Certo? Agora, outra questão, aqui já caminhando para o final, que eu só tenho 4 minutos, é que o que eu defendo nesse artigo, porque o que é que eu vejo? Eu discuto isso na CPPD, que eu sou membro, e muitos membros da CPPD dizem, não, mas isso não é discussão para a CPPD, não. A CPPD tem que cumprir a portaria e pronto, isso é discussão para o sindicato.
E se é inconstitucional, o sindicato que entre com a ADI, já que um dos legitimados para a ADI são os sindicatos de âmbito nacional. Então, eles entram com ação direta de inconstitucionalidade, vão discutir isso, a gente cumpre e pronto. E é essa a minha principal crítica, inclusive do artigo, na verdade. Minha principal crítica não é o governo federal, que é horror. Não estou dizendo que o governo federal é beleza, não. É o horror dos horrores, tá? Mas, assim, essa não é a minha crítica. A minha crítica não é o governo federal. Horror no aspecto da educação, né? Para não dizer que eu não estou falando, não é política, é um horror, de educação é um horror. Para não dizer que eu estou falando de política lá do centro. Estou falando da política de educação, que, enfim, eu acho um horror, certo? Mas eu não estou falando do governo federal. A minha maior crítica aqui é aos próprios institutos federais que recebem essas portarias como se fosse lei. E não são. Nós não temos que pegar essas portarias, certo? E aplicar como se leis fossem, certo? Primeiro, porque elas são inconstitucionais, porque elas são ilegais, e o servidor público não é obrigado a cumprir nada que seja inconstitucional, e principalmente, pode discutir que inconstitucionalidade deveria ser para a ADI, mas nós não somos obrigados a cumprir nada que é ilegal. Isso, por si só, já seria um motivo para o que existisse nas portarias que fosse identificado como ilegal não ser aplicado. Mas existe mais que isso. Nós, institutos federais, somos uma autarquia, uma pessoa jurídica de direito público, certo? Que não se confunde com a pessoa jurídica da União, que não se confunde com o governo federal. Se o teto da sala de aula cair na cabeça de os alunos não vão entrar com ação de responsabilidade civil contra a União, vão entrar contra o Instituto Federal, pessoa jurídica que ele é. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e nós temos autonomia como institutos federais, como autarquias que somos. Então, nós não somos subordinados ao governo federal. Então, qualquer portaria feita pelo governo federal deveria ser recebida pelos institutos como uma mera recomendação. E a gente segue, analisa dentro de um contexto como um todo. Mas não seguir de forma clara e dizer que o sindicato que resolva. Não. Se a CPPD de cada instituto verificar que tem uma ilegalidade e que aquilo ali não é palpável dentro da realidade local, aquilo ali deve ser afastado. Porque nós somos uma pessoa jurídica diferente da pessoa jurídica da União. Nós não somos subordinados à União, não somos subordinados ao governo federal, não somos subordinados ao MEC. Isso é pacífico na doutrina de direito administrativo, não tem nem discussão para quem estuda direito administrativo. Isso, inclusive, eu falando aqui, os advogados, os colegas advogados estão achando isso bem básico, porque é bem básico mesmo. Talvez os professores nem tanto, porque não são da área, mas para quem é da área de direito é bem básico. Uma coisa é autarquia, outra coisa é união, pessoas jurídicas de direito público diferente. Então, o que a gente tem é uma mera fiscalização em relação aos nossos fins, é o que se chama de fiscalização, um controle finalístico do MEC. O MEC só vai analisar se a gente está cumprindo o fim, porque é uma autarquia, né? Não dá para o IBAMA cuidar da Previdência Social e o INSS cuidar do meio ambiente. Cada um tem o seu fim. Se a gente está cumprindo o nosso fim e nós, institutos federais, estamos, qual é o nosso fim? Prestar uma educação pública de qualidade, o MEC não pode intervir em absolutamente nada. Então, enfim, são essas as considerações iniciais, digamos assim, que eu tenho para fazer, mas estou aberto aqui para o debate, para as perguntas, críticas e sugestão. É isso, vou encerrar aqui o meu tempo, eu estava cronometrando, vou encerrar aqui em 19h57 segundos. É isso. Obrigado, professor, pela fala muito elucidadora, e aborda esse problema que a gente está passando, sobre essa quebra de autonomia, essa precarização, a perda da quebra do pé, da extinção, é fundamental dos institutos federais. Bom, na sequência agora, pessoal, a gente vai passar a fala aqui do doutor Ademir César, que vai fazer uma relação dessas transformações das legislações e como isso vem interferindo também no Instituto Federal. Então, convidado aqui para participar, o doutor Ademir César, pode entrar. Ok. Aí, doutor. Obrigado, professor Vicente. Você me ouve bem? Só lembrando aqui, pessoal, eu escuto, sim, ao término da fala do doutor Valmir, ao término da fala do doutor Valmir, iremos começar a colocar as perguntas, os comentários para serem tratados pelos convidados, tá bom? Só isso mesmo.
Bom, boa noite a todos que nos ouvem nesse momento, que vão nos ouvir em algum outro momento. Agradeço muito a oportunidade que o Sinasef permite para mim nesse momento, de compartilhar ideias e estar junto nessa luta. Um abraço para o professor Ricardo, ao Dr. Valmir e ao Maurício, que estão ajudando nessa organização. E eu queria começar a minha fala, eu vou focar um pouco no ambiente do IFMA, mas eu queria começar a minha fala falando que o que a gente vive hoje, para além das questões políticas, a gente vive num ambiente onde o sistema econômico é um sistema que destrói para construir valor. Essa é a realidade. E quando ele se materializa, ele vem para cima do profissional da educação e do profissional técnico, do corpo técnico, dos institutos, das universidades federais, ele vem ameaçando sobre quatro vertentes. A primeira que eu coloco aqui é um ataque para essas pessoas enquanto cidadão. Por quê? Porque a realidade brasileira, é que o orçamento de educação nacional, no ano de 2020, ele ficou em torno de 2,5%. E o dinheiro que foi destinado para pagar toda a dívida pública brasileira ficou em torno de 39%, consumiu 39% do orçamento nacional. Então, isso é um desrespeito para todos nós como brasileiros e como cidadãos, porque desvia dinheiro para onde deveria ser aplicado e se presta a pagar juros para os grandes investidores internacionais, que se beneficiam dessa realidade brasileira. A segunda forma de ameaça e de opressão e de humilhação para cima do trabalhador da educação é enquanto servidor público. E enquanto servidor público, ele é desqualificado, O serviço público é desqualificado e o servidor público é desqualificado moralmente. Então, é o segundo ataque. O terceiro ataque é na condição de docente, de trabalhador da educação, onde as restrições orçamentárias tiram toda a possibilidade de melhorias para laboratório, para qualificação, Você tem restrições orçamentárias a todo ano, recrudescidas nesses últimos anos, e isso é um ataque, sem sombra de dúvida, é um ataque. E, por fim, como profissional da educação, como professor, seja no IFMA, seja fora do IFMA, seja fora dos institutos, seja fora das universidades, mas como cidadão, como professor, o profissional de educação, o profissional docente, Por quê? Porque a gente vive num momento não é bem desqualificação que eu queria falar, mas dos empregos temporários, da uberização, a chamada uberização, que eu me lembro da professora Amanda, do Rio de Janeiro, Amanda Moreira comentando isso, E isso realmente é uma realidade, infelizmente, dos nossos professores, Então, essas quatro vertentes comprovam cabalmente que a gente vive num ambiente totalmente desfavorável para o profissional da educação. E eu queria trazer agora para a fala um complemento a esse levantamento, essas ideias trazidas pelo professor Ricardo, que trazem justamente essa vertente da precarização, Então, eu queria abordar mais um outro tópico. Eu queria abordar o decreto 9991. Esse decreto, ele modificou, ele é de 2019, ele modificou as condições, as formas como os profissionais, os servidores públicos de forma geral, teriam acesso às qualificações, às licenças para qualificações. E isso é muito relevante no quadro da educação, porque é elemento central do desenvolvimento do profissional da educação, a sua qualificação, ele atingir um nível de mestrado, buscar um doutorado, buscar um pós-doutorado, sair do país, para poder melhorar o retorno dele em sala de aula, o retorno dele nas pesquisas nacionais, e isso foi, de certa forma, dificultado, Por quê? Porque passou a se aplicar limites, filtros, e aí você tem editais que são colocados, impostos, para que os servidores sejam submetidos, e aí aquela liberdade de escolha do momento de sair, quando sair, para onde sair, fica restrita. E ela fica restrita não só porque os profissionais agora estão, necessariamente, têm que passar por um processo de concurso, É um concurso interno, 2 vezes por ano, pelo menos deveria ser 2 vezes por ano. Mas você vê a dificuldade
pontos de atenção, não só com relação a essa dificuldade, mas você vê na ideia que se quer implantar na gestão pública. Por quê? Porque se vocês lerem com atenção a questão do decreto, ele vai levando a uma política que vai fazer o quê? Que as aulas, os cursos que os professores tanto buscam, vão estar concentrados na ENAP, por exemplo, que é a Escola Nacional de Administração Pública, que nem de longe contempla todas as necessidades de treinamento, de qualificação que os professores, principalmente os professores das áreas sociais, precisam, né? E aí, você, analisando nas entrelinhas, você vê esse encaminhamento sendo traçado. E um outro ponto, e aí eu chamo muita atenção dos professores e dos técnicos que estão nos ouvindo nesse momento, para a questão dos editais, como eles são colocados pelas instituições, pelos institutos. Ali existe um filtro, e um filtro que vai muito de encontro a isso que o professor Ricardo comentou, que é a restrição das oportunidades dos professores. E aí eu quero deixar bem claro que é o seguinte: quando você vai participar do edital, você recebe uma ponderação, uma numeração, para você galgar pontos e aí ser escolhido, né, naquela área que você quer sair, quer concorrer. E ali você vê que questões como trabalhos científicos são pontuados, mas são pontuados desde que você tenha feito eles nos últimos 2 anos, por exemplo. Então, trabalhos que você fez há 3, 4, 5 anos deixam de ser considerados. Então, isso precariza a condição de acesso dos professores a esses treinamentos. E eu chamo uma outra atenção, e aí eu quero trazer essa problemática para a realidade das professoras, das docentes desse país, do Instituto, que são mulheres, que já têm seus filhos. E aí, como é que uma professora vai se dedicar a um trabalho de pesquisa, vai se conseguir dar conta disso, tendo que compartilhar o ambiente de trabalho com os filhos, né, os compromissos que ela tem? Então, é uma outra realidade que prejudica ainda mais as mulheres, né, do meu ponto de vista. Então, esse é uma das questões que eu trago aqui, e eu trouxe ela, mas porque ela é parte da realidade que eu tenho vivido enquanto parceiro de trabalho do Sinasep, né, porque os professores, os técnicos vêm até nós com essas questões, né, reclamando da dificuldade, reclamando da demora no cumprimento dos prazos dos editais, e isso é uma das principais vertentes que eu vivi nesse 1 ano de parceria. Mas eu quero trazer aqui pelo menos 3 pontos para reflexão de vocês, e que são vivenciados por colegas desse instituto, e com certeza outros em outros lugares, em outras universidades, que em algum momento vão estar vendo esse vídeo, também vão poder se perceber nessa situação. E aí eu trago a questão dos processos administrativos. A lei de processos administrativos, ela não é uma lei nova, né, mas ela vem sendo muito desrespeitada, principalmente com relação aos prazos de devolutiva para os questionamentos dos servidores, dos técnicos, dos analistas, dos professores que fazem seus questionamentos, sejam por qualquer razão, mas tem uma demora excessiva no retorno dessas informações, né, e trazem prejuízos, porque às vezes a pessoa está querendo uma informação que vai permitir ela ter um aumento de salário, vai querer permitir ela fazer uma remoção, ou mesmo uma licença, e ela fica impedida porque o Instituto, né, os institutos demoram a dar essas devolutivas, certo? Então, isso é um ponto que incomoda muito, eu pontuei, consegui filtrar essa realidade, e vi que é um dos pontos que mais angustia as pessoas nessa minha experiência, né? Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, e aí, gente, é um ponto que a tecnologia vem permitindo isso, a cultura das empresas de capital privado emergindo para dentro do serviço público, né, possibilitando filtros melhores de monitoração dos processos internos, tem feito com que o TCU tenha atuado de forma muito mais ampla e muito mais rápida e ágil. E aí, muitos dos profissionais da docência têm sido notificados com ações, com trabalhos de auditoria feitos pelo TCU, e isso se reflete de que forma no trabalho deles. Eles são notificados pelos institutos,
E se não dão a devida atenção, ou se não prestam atenção aos prazos, ou se não dão a devida seriedade para aquele problema, eles podem ser surpreendidos com questionamentos que no direito já não deveriam valer, né, mas continuam sendo questionados, e aí pagam um preço que não deveriam pagar. Então, eu chamo muito a atenção dos docentes, dos técnicos que nos ouvem nesse momento, para ter atenção a esses quesitos, certo? E, por fim, eu queria chamar a atenção de algo que aquele servidor, particularmente aquele servidor que está numa sala de trabalho, sem seus colegas, porque seus colegas saíram, se aposentaram e não tiveram a devida reposição, aquele servidor que tem que trabalhar mais das 8 horas por dia, sem a devida estrutura, né, que está sendo questionado e chamado a responsabilidade, a trazer produtividade sem a devida condição. Então, é um dos principais fatores também que eu percebi, que eu convivi, né? E aí eu chamo a atenção para que esse tipo de ação, gente, ele tem que ser externalizado. Você não pode sofrer sozinho, você não pode admitir esse tipo de pressão sem fazer as devidas documentação daquilo que você está vivendo. Né? Eu tive experiências de profissionais que estavam angustiados, abarrotados de tarefas, sem dar condição, e não formalizavam aquela situação para o seu superior ou para quem de direito, né? Se você está calado e você não registra isso, você está sujeito a sofrer uma doença, porque vão te cobrar e você vai ficar sem resposta, né? Vai ficar exausto e as respostas não vão vir, né? Aquilo vai sacrificando o ambiente de trabalho. Então, eu chamo a atenção para vocês não deixarem isso acontecer. E como é que vocês podem reagir a isso? É formalizar o trabalho de vocês, formalizar a restrição de recurso humano, de recurso material. Não fiquem calados, notifiquem os institutos, notifiquem as entidades, eles têm internamente áreas para poder conversar e encaminhar essas ações, ou pelo menos serem notificados, para que quando você vier ser cobrado no futuro, possa atestar que você reclamou devidamente. Então, são pontos que eu quero abordar aqui, que fizeram parte nessa minha história, nesse último ano, né, dos grandes problemas que pelo menos chegou até a gente, para a gente trabalhar, e eu vejo esses pontos vindo cheios de angústia por parte dos professores. Eu queria só agora avançar um pouquinho no tempo, para deixar uma mensagem dos professores, que é o seguinte: existem não só esses assuntos, mas vários outros assuntos que precisam ser tratados. E, particularmente, eu queria alertar aos profissionais, aos técnicos, os docentes do IFMA, que ao longo dessa semana, particularmente de hoje até sexta-feira, a entidade está fazendo reuniões públicas, audiências públicas, com relação ao processo de acesso discente a essa instituição. Então, eu chamo os docentes e os técnicos a participarem dessas audiências, porque é ali que vocês vão colocar a voz de vocês, né, sobre o que vocês acham desse movimento, que é um movimento que surgiu por uma oportunidade triste, que foi a pandemia. Se não fosse a pandemia, essa discussão teria sido feita com muito mais tempo, com muito mais discussões, né, mais à frente, mas, infelizmente, foi uma oportunidade que a instituição usou para antecipar essa modificação, que, com certeza, vai trazer muitos desafios, principalmente aos docentes que vão ter que saber lidar com o tipo de aluno que vai ter a chance de entrar. Que bom que eles vão ter a chance de entrar, mas vão precisar de muito suporte. E que, quem sabe, tomara que a instituição tenha as condições e a devida atenção para esse cuidado que ela vai ter que ter com esses novos discentes, que vão precisar acompanhar um ensino de qualidade que é tão buscado, né, dentro do Instituto Federal do Maranhão. E eu queria fazer um outro ponto, que é um ponto que chama você a participação, a ser participativo na vida do Instituto. E aí eu queria chamar a atenção para uma legislação que fala sobre a política de dados abertos. A política de dados abertos que existe no serviço público brasileiro é a mesma que permite que eu, como cidadão, saiba o seu salário, mas é a mesma que permite que você saiba como o dinheiro da instituição está sendo aplicado.
Então, quando o gestor fala que não tem recurso, você, através dessa política, que deve estar registrada adequadamente no site da instituição, ela tem que estar registrada, você pode ir lá verificar se ele está falando realmente o que está atestando, se está falando, é coerente o que ele está falando. Então, façam uso dessa ferramenta. E, um outro ponto, as pessoas, às vezes, muitos colegas, já jogaram a toalha para a luta, e precisam de apoio. Às vezes você está sofrendo e não sabe para quem recorrer. E aí eu clamo os colegas que ainda não desistiram, para ficarem atentos a esses outros professores, outros docentes, outros técnicos, e chamarem eles para quê? Para a reação. E como é que você faz a reação? Você faz a reação denunciando aquilo que te incomoda. Você tem as ferramentas, os institutos têm as ferramentas, tem as ouvidorias, tem as corregedorias, tem os diretores dos conselhos superiores, que não são deuses, são pessoas acessíveis, que devem ouvir esse clamor, né? E aí você não parar de sofrer calado. Então, o ambiente que se vive, as discussões que vão pautar a realidade dos estudos daqui para frente, gente, por conta do ensino remoto, que não vai acabar agora, não vai. A gente tem até o final do ano para concluir o que ficou para trás. Se der para concluir, o Conselho Nacional de Educação já viu possibilidade do ensino remoto, quem sabe vigorar até 2022, para poder compor a carga horária. Então, vai trazer mais sofrimento ainda, porque é um trabalho, é uma situação que traz mais trabalho para os discentes. E precisa ter esse cuidado, essa tratativa, né? As pessoas não podem achar que tudo vai ficar bem, porque não vai ficar bem no curto prazo. E, por fim, dessa vez eu prometo, por fim, chamar todos a não desistirem da luta coletiva. É a força. A gente vive num ambiente onde a força econômica ela é massacrante e você sozinho não consegue resistir. A gente só consegue resistir com a força coletiva. Os sindicatos são uma alternativa. Se você não acredita, faça ele valer a pena, como sendo participativo, propositivo. Tente trazer os atos que acontecem no seu instituto, deixe outros colegas seus cientes de que o problema existe e tragam eles para serem compartilhados e, quem sabe, virar uma pauta de discussão coletiva no âmbito de toda a instituição. Então, é um clamor que eu trago aqui, que eu chamo todos os docentes e técnicos para não desistirem da luta e fazerem uso da ação coletiva, reforçar a ação coletiva. Então, Maurício, eu retorno a palavra para você, finalizando aqui a minha fala. Muito boa essa fala, doutor Ademiro, chamando o pessoal para se organizar, para fortalecer a luta. É fundamental, né? O sindicato ele não faz sem trabalhadores, né? Os trabalhadores são sujeitos principais dessa transformação. Então, pessoal, a gente, para dar sequência e continuar aqui o debate, a gente vai convidar agora o doutor Valmir Floriano para fazer uma fala agora sobre o cenário nacional, como é que está acontecendo esse debate, como é que está essa relação com os tribunais nacionais. Então, fica à vontade aí, doutor Valmir, pode ficar com a sua fala aí. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite e oportunidade. É uma grande satisfação participar desta live que trata da legislação brasileira e a precarização do trabalho docente na pandemia. Queria agradecer ao Sinasef Monte Castelo, aos seus diretores, por essa oportunidade de estar participando desse evento. Saudação aos colegas que aqui participam comigo, Dr. Ricardo Russell, Dr. Argemiro, e a você, Jussier, que está na condição de mediador. Também não podemos esquecer os colaboradores que estão nos bastidores fazendo acontecer este evento. E obrigado a todos e todas que nos assistem. Os colegas que me antecederam praticamente exauriram alguns temas, né? Como foi destacado antes, a respeito da portaria 983, né? E também agora o doutor Argemiro sobre a questão dos afastamentos, licenças. Mas é importante, pessoal, nós contextualizarmos que a situação é muito mais grave e nós temos
um acervo de legislações e normativas que são publicadas constantemente e muitas delas com a atuação do governo federal para a precarização do trabalho docente. Mas não só do trabalho docente, também dos técnicos administrativos e até servidores de outros órgãos da administração pública, com retiradas e restrições de direitos. A situação é de precarização da administração pública e contra os servidores públicos. E é evidente que isso traz efeito dos serviços públicos para a população. Inclusive, esse período de pandemia é aproveitado para passar a boiada, como foi dito por um ministro. O doutor Ricardo ressaltou antes, né, algumas portarias normativas, instruções normativas que não cumprem nem os requisitos de lei. Realmente, estão aproveitando para legislar, contrariar muitas legislações através de instruções normativas, portarias, resoluções. Tá? Então, nesse aspecto, veja-se que até mesmo antes da pandemia já tínhamos algumas legislações editadas limitando direitos. Como foi bem ressaltado, tá? Tivemos o decreto 9991, restringindo os direitos a afastamentos e licenças dos servidores, afetando principalmente as licenças para capacitação e afastamento para mestrado e doutorado. Em instituições de ensino que mais precisam de docentes e técnicos administrativos melhor qualificados para desempenho de suas funções. E isso, inclusive, essa qualificação, ela é assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Mas, além disso, tivemos o Decreto 9.741, em 2019, implementando o corte de 30% dos investimentos do Executivo Federal na educação, depois cortes em 2020, e para 2022 tem uma redução de cerca de 18% no orçamento da educação. Já ocorreu corte de bolsas de pesquisa, críticas do governo federal à atuação de universidades e institutos federais. Várias IFES tiveram nomeados reitores não eleitos. Alguns decretos promoveram a extinção de milhares de cargos na administração pública, atingindo principalmente os técnicos administrativos do PCCETAI, que integram universidades e institutos federais. O decreto 9.725 previu a extinção de funções e cargos em comissão e funções de confiança, prejudicando a administração e gestão das instituições de ensino. E ainda antes da pandemia, é bom lembrar que foi aprovada a reforma da Previdência, com a emenda constitucional número 103, elevando a idade mínima para a aposentadoria, aumentando o tempo de contribuição, alíquotas progressivas até 22%, causando redução dos proventos de aposentadoria e pensão no futuro, pois aplica a média aritmética para as futuras aposentadorias e pensões, salvo quem ainda entrou antes de 2013 tem direito à integralidade e paridade. Contra a reforma da Previdência, temos ações diretas de inconstitucionalidade tramitando no Supremo Tribunal Federal contra a emenda constitucional 103, que estamos acompanhando e habilitamos o Sinasef na condição de amicus curiae. Ora, com essas novas regras, os servidores devem trabalhar mais tempo e, com isso, terão que contribuir por mais tempo para a Previdência, bem como a grande maioria sofreu aumento da alíquota previdenciária, o que reduz, evidentemente, os vencimentos. Os benefícios de aposentadoria e pensão também ficarão reduzidos, conforme dito antes. A aposentadoria por incapacidade permanente, que antes era aposentadoria por invalidez, ficou ainda mais prejudicial ao trabalhador que apresenta alguma moléstia, pois é proporcional ao tempo. Vejam, a reforma da Previdência é considerada uma modalidade de reforma administrativa prévia devido às questões
e alterações fazendo os servidores tendo que trabalhar muito mais tempo. Então, antes da pandemia, aconteceram mudanças da legislação que lesaram o direito dos servidores. E após o início da pandemia, continuou o advento de normativas precarizando ainda mais. Para tanto, ressalto a edição da Instrução Normativa número 28 do Ministério da Economia, retirando os adicionais da insalubridade, periculosidade, horas extras, adicional noturno, auxílio transporte, durante esse período de trabalho remoto, o qual foi determinado pela própria administração pública, que os servidores cumprissem o isolamento social em razão da calamidade pública. Temos também processo em nome do Sinasef Nacional, requerendo a manutenção desses adicionais. Esse processo está tramitando aqui em Brasília e questionamos a supressão desses adicionais, através dessa instrução normativa. E para agravar, logo após, foi publicada a Lei Complementar 173, em maio de 2020, que estabeleceu o denominado Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Mas para enfrentar o coronavírus, proibiu até 31 de dezembro de 2021 a concessão de reajustes, vantagens, aumento e qualquer outra vantagem para os servidores públicos federais, estaduais e municipais. Agora, mais recente, tivemos aprovada a emenda constitucional número 109, antes denominada PEC 186, a denominada PEC emergencial, a qual estipula que no âmbito da União Federal, quando a relação entre despesa primária obrigatória e despesa primária geral alcançar 95%, determina a adoção de um regime emergencial com uma série de proibições de concessão de direitos aos servidores públicos também, como vedação de aumento, reajuste ou adequação de remuneração, criação de cargos que impliquem aumento de despesa, alteração de estrutura de carreira que implica aumento de despesa, admissão ou contratação de pessoal. Desde já destaco que para os servidores ficarem alertas, né, que tramita também no Congresso Nacional a PEC 188. Nessa proposta da PEC, nessa proposta de emenda à Constituição, ela vai ressuscitar a discussão que, no período de 2 anos, a jornada de trabalho dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos poderá ser reduzida em até 25%, com adequação proporcional de subsídios e vencimentos à nova carga horária. Então, os servidores têm que ficarem alertas, além daquilo que está sendo aprovado praticamente de forma diária, dessas normativas, há também aquilo que está tramitando junto ao Congresso Nacional. E a outra medida que tramita no Congresso, e vocês talvez já tenham até debatido de uma forma específica, é a proposta de emenda à Constituição número 32, a chamada PEC 32, prevendo a reforma administrativa, ou, como nós temos dito, né, a contra-reforma administrativa. Essa PEC 32 irá modificar substancialmente a relação da administração pública e o vínculo com os servidores, havendo previsão de quebra do regime jurídico único, estabilidade dos servidores, ou seja, vai retirar a estabilidade para os novos servidores, prevê a possibilidade de redução de carreiras, extinção de mais cargos, irá precarizar mais os serviços públicos, condições de trabalho e direitos dos servidores. Essa PEC 32 cria a modalidade de cargo típico de Estado, cargo com vínculo por prazo indeterminado, vínculos de experiência, cargos com vínculo por prazo determinado e cargos de liderança e assessoramento. Vai proibir a PEC 32 promoções ou progressões na carreira exclusivamente por tempo de serviço e a proibição de mais de 30 dias de férias por ano, atingindo diretamente os professores,
proíbe redução de jornada sem redução da remuneração, o que poderá implicar e comprometer a flexibilização das 30 horas. Desconstitucionaliza as matérias sobre regime jurídico, regramentos de servidores, dando maior autonomia ao legislador e permitindo outras etapas da reforma posteriores de maneira mais facilitada. A proposta contida na PEC 32 aumenta o poder do presidente da República, pois, mediante decreto, autarquias e fundações poderão ser extintas, transformadas ou fundidas por mera discricionariedade do chefe do Poder Executivo. Portanto, poderá extinguir, por meio de um simples decreto, entidades como universidades públicas, institutos federais, fundações. Também facilita a extinção de mais cargos públicos e remanejamento de servidores. Hoje, recebi agora, no final da tarde, a informação que a CCJ da Câmara dos Deputados aprovou a constitucionalidade da reforma administrativa. O texto agora seguirá para a comissão especial, antes de ir para o plenário da Casa. O Sinasef tem atuado muito contra a reforma administrativa, buscando esclarecer a categoria e a população e atuando em conjunto com as demais entidades que integram o FONASEF, que é um Fórum Nacional dos Servidores Públicos. Então, os servidores precisam se atentar, porque as medidas tramitam junto ao Congresso Nacional e afetará. A propaganda do governo é que os servidores que já estão no serviço público não serão atingidos. No entanto, isso não é verdade, pessoal. Os servidores serão impactados, sim, por essas novas medidas da reforma administrativa. No atinente ao trabalho remoto, em razão da pandemia, foi determinado que os servidores trabalhassem em casa. Mas isso se revelou interessante para o governo federal, que logo após expediu a Instrução Normativa número 65, estabelecendo orientações, critérios e procedimentos para o que chamou de programa de gestão, e será aplicado às atividades cujas características permitam a mensuração da produtividade dos resultados das unidades, bem como o desempenho e as entregas dos participantes. Isso foi muito interessante, o trabalho remoto para a administração pública durante a pandemia. O próprio Ministério da Economia divulgou o ano passado que acarretou uma economia para o governo federal entre os meses de abril e junho daquele ano, com regime de home office, de cerca de 466 bilhões. E após a pandemia, então, em razão dessa instrução normativa, número 65, melhor dizendo, possibilitará a continuidade do trabalho remoto para aqueles que preencherem os requisitos, e cada instituição vai ter que fazer seu regulamento próprio. Mas, ora, o servidor ele tem que arcar com as despesas das condições adequadas do seu próprio ambiente de trabalho, aquisição de equipamentos necessários, como computador, impressora, arcar com a elevação dos custos de energia elétrica, internet, etc. Tá? Tem servidores que têm nos ligado dizendo que, nesse período de trabalho remoto, sem dúvida, passaram a trabalhar mais. Temos recebido muitas consultas sobre essa questão, inclusive reclamações que certas chefias mantêm contato fora do horário de trabalho, enviam mensagens por WhatsApp repassando demandas. Se tornou comum professores que estão ministrando suas aulas, muitas vezes, a sala e a plataforma são invadidas por terceiros. Os docentes, nesse período de pandemia, devido à quantitativa, a quantidade de horas trabalhadas, o aumento do volume de trabalho, estão muito cansados nesse período. O Sinasef tem discutido essas questões desde o início da pandemia, tratado desses assuntos. E no atinente, mais específico, a portaria 983, que foi muito bem abordada aqui pelo professor e doutor Ricardo,
que regulamenta as atividades docentes, traz uma nova carga horária, denominada carga horária mínima para a aula dos professores da rede federal. Na análise que realizamos, essa portaria é eivada de irregularidades, fere a autonomia das instituições federais de ensino previstas na Constituição Federal, na LDB, lá nos artigos 53, 54, e também a própria Lei 11.892, que criou os institutos federais e previu a autonomia das instituições. Assim, a própria portaria prevê diversas situações orientando sobre diversos aspectos da carreira docente. Diz que é necessária a regulamentação interna pela IFE, o que deve ser tratado, evidentemente, pelo Conselho Superior. O nosso escritório, enquanto Assessoria Jurídica Nacional do Sinasef, e a pedido da direção nacional, elaboramos um parecer que foi disponibilizado sobre o assunto, demonstrando essas várias ilegalidades contidas na portaria 983. Ressaltamos, né, que não há urgência desse debate perante a instituição. Embora, me parece que alguns já tivessem até regulamentado isso, alguns poucos institutos federais, pois até o Ministério da Educação prorrogou o prazo para as instituições publicar a regulamentação até 31 de janeiro de 2022, conforme a portaria 270, que foi publicada dia 3 de maio. Também o CONIF, que é o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal da Educação Profissional, Científica e Tecnológica, se pronunciou que a portaria 983 precisa ser revogada. Nesse contexto, essa portaria, em diversos aspectos, é eivada de nulidade. Fere a autonomia universitária e, caso a instituição queira aplicar e regulamentar internamente, a seção sindical poderá ingressar com processo judicial. Daí pode ter a pergunta, por que a Nacional não entra com esse processo? Ora, a situação deve ser discutida em âmbito local, da instituição. E essa regulamentação acontecerá, então, e tem que ser submetida ao Conselho Superior da instituição. E muitos IFES nem estão fazendo a discussão e nem estão tratando desse tema. Os reitores estão, muitos deles, até junto ao CONIF, envidando esforços para a revogação dessa portaria. Já me encaminho para o final, né? Nesse período de muitas modificações normativas e restrições aos direitos da categoria, o Sinasef tem atuado. Aciona o nosso escritório requerendo parecer sobre as normativas e legislações. Elaboramos nota técnica abordando a ilegalidade e inconstitucionalidades quando há. E, se cabível, ingressar com ação judicial em nome da Nacional em Brasília, então nós fazemos. Mas, se for questões locais específicas, elaboramos o parecer, né, quando pode atingir a Rede Federal da Educação aí, e as seções sindicais, e disponibilizamos para a base. Gostaria de ressaltar que a Assessoria Jurídica Nacional do Sinasef acompanha os diversos processos que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal. E, se reconhecida a repercussão geral em algum tema de interesse e que possa gerar reflexos aos servidores públicos, habilitamos o Sinasef Nacional como interessado. Essa habilitação como amicus curiae possibilita entregar memoriais aos ministros, fazer sustentação oral e buscar obter uma decisão favorável ao direito dos servidores quanto ao tema discutido em cada um dos processos. Da mesma forma, o acompanhamento junto ao STJ e à Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência. Para encerrar, o Sinasef é uma entidade de muita luta. Está próximo de suas seções sindicais e acompanha os diversos temas de perto, bem como nós, da Assessoria Jurídica Nacional, envidamos todos os esforços para combater a limitação de direitos dos trabalhadores. Continue na luta pela preservação dos seus direitos, juntamente com o sindicato que representa a categoria, que é o Sinasef, as suas seções sindicais,
tanto para manter e preservar seus direitos, quanto para serviços públicos de qualidade. Era isso que gostaria de destacar nesse momento e fico à disposição para as dúvidas específicas. Muito obrigado. Muito obrigado pela fala, doutor Valmir, doutor Agemiro, professor Ricardo, falas importantes e preocupantes, né? Porque até agora eu não me lembro de um dia de paz, desde 2016, para a gente que é servidor público, para nós que somos professores, técnicos, eu não me lembro de ter um dia de paz. Desde aquela PEC do teto até hoje foram só problemas, luta, luta e muita luta. O doutor Valmir deixou uma mensagem importante, o doutor Agemiro também, a importância da gente organizar as lutas, e o doutor Ricardo também colocou uma portaria importante que vem atacando a nossa autonomia, vem atacando a nossa atividade docente, que é essencial nos institutos, que é o tripé, ensino, pesquisa, extensão, enfim, algo fundamental. Bom, eu tenho algumas questões que eu estou vendo aqui no chat, alguns colegas colocaram comentários, outros fizeram algumas perguntas que são importantes também para a gente colocar aqui. Né? Eu queria começar, antes da pergunta dos colegas, fazer uma pergunta um pouco específica aqui sobre a portaria 983, né? Para o doutor Agemiro, também para os três, na verdade, né? Porque como é que está sendo essa discussão da portaria 983 aqui no âmbito do IFMA, do Agemiro, né? E no âmbito nacional, doutor Valmir, como é que está sendo essa discussão? Como é que está, quem está pautando ela? Em que ponto ela está? Né? E o professor Ricardo aí também quiser falar um pouco que ponto está também no seu campo, pode ficar à vontade. Depois eu queria também, aqui tem as perguntas aqui para a gente, deixa eu ver aqui, tem uns comentários aqui, deixa eu ver as perguntas. Tá aí, começou, tem a pergunta da Ângela Ferreira, né? No IFMA, se o professor, professora, não, comentário. Se tiver 8 horas em sala de aula, se tiver pesquisa e extensão, ele não pode registrar porque ultrapassa as 8 horas. Isso é uma situação boa, né, de professor, porque eu, por exemplo, eu já trabalhei com 30 horas, 28 horas, fazendo pesquisa e extensão. Mas alguém quer comentar alguma coisa sobre isso aí? Aí tem mais questões, a gente colocando. Vamos ver uma pergunta aqui. Saudação aqui da galera, aqui, do pessoal, Pedro, Daniele, Vinícius, um abraço para Pedro Ribeiro, né, o grande lutador, sempre está aqui com a gente, está sempre junto da classe trabalhadora, saudando a todos, né, Jean. O Aldo fez uma pergunta aqui importante. Ele perguntou ao Valmir se a PEC 32 foi aprovada, qual o impacto direto no PC sanitário, né? E assim, o teletrabalho traz impactos negativos. Negativos também. Eu gostaria de saber sobre o direito de imagem, doutor Valmir, né? Como é que fica o direito de imagem? Negativos também essa pergunta. Porque os professores são induzidos os professores são induzidos a acreditar que tem que gravar suas aulas, né? Tem mais uma pergunta, eu posso continuar ou a gente para aqui para depois voltar? Como vocês preferem? A gente faz esse bloco de perguntas. Cortou bastante o áudio, não sei, eu não consegui ouvir todas as perguntas, né? Não sei se os colegas conseguiram. Ricardo, doutor Valmir, a primeira abordagem era com relação à situação da portaria 983 nos institutos, né? Então, eu vou fazer um comentário aqui no âmbito do IFMA. Esse assunto realmente não veio diretamente até a assessoria, ela veio através do professor Pedro, do Sinazep, justamente fazendo esses comentários do trabalho do professor Ricardo.
De fato, como o professor Valmir tinha comentado, a portaria ela sofreu ela não está com essa urgência toda de implementação, ela me parece que teve uma postergação, né? Mas existe um trabalho muito forte no Senado, na Câmara Federal, com relação a projetos de lei que tentam barrar o andamento dessa portaria, né? Então, é uma oportunidade para os docentes, para os técnicos, para estarem lá fazendo essa pressão através dos nossos representantes, para poder, no momento adequado, né, a gente fazer a pressão que precisa ser feita para favorecer assim, a votação, para não colocar essa portaria adiante, né, fazer ela retroceder. Isso, no âmbito nacional, o que eu sei que havia uma pressão maior de algumas instituições era aqui no estado de Goiás, né? Alguns institutos federais, o Instituto Federal aqui de Goiás, uma pressão grande, Goiás e Goiano, me parece, no sentido de fazer a regulamentação. Inclusive, estavam preparando até mesmo ação judicial para ingressar em nome da seção sindical. Agora, eu não sei como é que foi esse encaminhamento, tendo em vista que foi prorrogado. Então, a gente entende, mantém aquela orientação, né, de que onde haja um interesse de querer regulamentar para cumprir a portaria 983, que isso seja tratado junto ao Conselho Superior, que seja feita toda a discussão junto ao Conselho Superior, preservando a autonomia da instituição. Conforme disse, foi muito bem tratado pelo professor Ricardo, há uma série de ilegalidades e inconstitucionalidades na portaria. Tá? Isso até subsidia, se for colocado em discussão perante o Conselho Superior, a seção sindical até mesmo ingresse com ação judicial, porque ela está violando a Constituição Federal quanto à autonomia e também outros aspectos legais, como a LDB. Tá? Foi feita uma outra pergunta pelo Áureo. Um grande abraço, Áureo. Faz tempo que a gente não se vê. Né? Tem razão dessa pandemia, aí não tivemos mais plenas, congressos presenciais, onde a gente podia ver. E antes disso eu tive no Maranhão. Né? O Áureo também indagou, na verdade, fez uma afirmação que recomendações e acórdons do TCU e nem tudo deve ser implantado, né? Realmente, Áureo, tem razão. Nem tudo, por parte do TCU, tem legalidade para o gestor ter que cumprir. Também tem que ser preservado a autonomia da instituição. E o TCU é muito de verificar a situação da instituição. E, às vezes, quando a instituição está errada, o TCU não determina a correção. Por exemplo, não está concedendo uma progressão, não concedeu um adicional de insalubridade, ou não concedeu as férias de um servidor, o TCU não age, né? No sentido de determinar que isso seria corrigido, deveria ser corrigido. Então, tem que avaliar cada caso, cada determinação para, dentro da autonomia do gestor, né, e da autonomia da autarquia federal, do Instituto Federal, tem certos casos que têm que serem, inclusive, questionados, e a própria instituição também pode fazer a sua defesa junto ao TCU. E quando atinge diretamente determinado servidor, ele também pode exercer a sua ampla defesa, o seu contraditório, seja perante a instituição, seja no processo junto ao TCU. É muito comum surgir isso em situações de registro de aposentadoria, né, pessoal? Que o TCU, às vezes, vem, o servidor está aposentado 4, 5, 6 anos, quando vem um acordo do TCU julgando que alguma matéria, algum direito desse servidor está irregular e tem que revisar, reduzir ou proporcionalizar a aposentadoria ou retirar determinada rubrica. Nessa situação, o servidor tem direito à ampla defesa contraditória perante a instituição, perante o Tribunal de Contas da União, e ainda é cabível ação judicial em determinadas situações. Tá? E também temos aqui a situação da Ângela Ferreira, né, que ela disse: se o professor tiver 8 horas em sala de aula, se tiver pesquisa e extensão, ele não pode registrar porque ultrapassa as 8 horas. Ângela, uma das situações é o registro que você faz, né?
lá, muitas vezes, nos seus relatórios, PIT, RIT, coisas assim, que você é praticamente obrigado a registrar aquela carga horária. Agora, se for demonstrar por outros meios, até mesmo a prova testemunhal, o servidor pode até requerer o direito a pagamento de horas extras, devendo comprovar que realmente trabalhou além da carga horária normal. Isso acontece muito, tá, pessoal? O servidor trabalhar além da carga horária regular e faz jus a horas extras, que é um direito que está assegurado na Constituição e também no RJU. Tá? Acredito que era isso. Doutor Valmir, tem uma questão que o senhor falou que é interessante. Inclusive, é um debate que está acontecendo no âmbito institucional. O doutor Gemeiro deve estar um pouco a par, não sei como é que está lá, Ricardo, no FPE, que atualmente nós docentes temos que preencher o PIT, né? Plano Individual de Trabalho. E ele tem que ser colocado, essa carga horária de pesquisa, de extensão, de ensino. Entretanto, se você tiver uma carga horária elevada, por exemplo, acima da que estabelece na regulamentação de atividades docentes, você não consegue cadastrar as outras demais atividades, mesmo que seja uma carga horária acima. Né? Mesmo que seja uma carga horária acima. Isso foi até uma questão que a gente levou lá para a reitoria na época, não foi? A Gemiro estava presente. A gente levou lá essa questão, mostrando que o PID da instituição estava mascarando a quantidade de trabalho que a gente fazia, estava subsumindo a quantidade de trabalho que realizávamos. Né? Isso configura uma ilegalidade, não configura? Uma improbidade administrativa. Né? Eu só não consegui entender como é que eles não permitem que vocês coloquem a mais, porque eles não deixam e voltam, O programa, você não consegue. Por exemplo, eu estava com 22 o programa horas, aí tem que dar 40. Porque aqui em Recife, a gente junta num documento de Word, certo? E no meu documento de Word eu boto. No meu último PIT mesmo eu botei 42 horas, que era o que eu tinha. E volta e meu diretor de ensino... volta e meu diretor de ensino, não aconteceu com o atual, mas já aconteceu com outros, dizer, não, Ricardo, não pode, não passou, ajusta, eu digo, ajusto não. Ajusto não, eu boto exatamente a verdade, com a documentação comprovando. Isso que você está falando do programa impedir que eu faça, para mim é de quem faz o programa e obriga vocês a agirem dessa forma, improbidade administrativa, ofensa ao princípio da legalidade, porque é um absurdo. E se isso acontecer e não tiver jeito, o que eu recomendo é que se coloque, certo? Se o programa faz isso, você tem que ter isso para poder seguir em frente, mas de alguma forma coloque no documento de Word e mande um e-mail para o seu diretor de ensino, para o seu diretor geral, com um documento real, para você fazer prova de que você efetivamente preencheu da forma correta, e mais na frente, como... o doutor Valdir disse, enfim, até em ação judicial, se mais na frente tiver algum problema, se mais na frente aparecer um presidente dizendo que o professor não trabalha, tudo, você tem tudo documentado ali da forma real, da forma certa. Então, se o programa exige, enfim, a gente tem que seguir o baile, né, para poder seguir a vida, bota no programa, aí pega, bota no documento de Word, preenche no documento de Word e manda um e-mail. Eu estou mandando real aqui, tá? Para ficar só guardada aí no corpo do e-mail, para ficar comprovado que efetivamente, mais na frente, isso pode fazer alguma diferença na luta de classe, na luta do sindicato, na luta política. Eu acho isso muito importante, e porque está errado, tá? E fora a denúncia para a corregedoria, para a ouvidoria dessa situação, que eu acho absolutamente absurdo, tá? Ilegal, ilegalidade, improbidade administrativa, e assim, no mais, só para aproveitar o gancho, já que eu liguei o microfone, aqui como é que está, respondendo a pergunta que foi feita a mim, né? Como é que, a todos nós, como é que está sendo tratado aqui? Teve até alguém aqui que perguntou, o que é que foi adiado para janeiro? Foi uma das perguntas que vieram depois. Foi a regulamentação da portaria 983 no âmbito do IFPE, certo? Que tinha que ser regulamentada, tinha um prazo menor e agora está para janeiro, que é um prazo que se ganha também para os próprios, né, para os sindicatos trabalharem politicamente e juridicamente para reverter a situação, mas como é que a gente está discutindo isso aqui no âmbito do IFPE? Em um primeiro momento, a discussão era aquela que eu falei na minha explanação. Tem que seguir, a portaria é essa, é lei, vamos seguir, vamos fazer, começando pela CPPD, para depois levar pelo Conselho Superior, tá? Em fase de ouvir os campos para a CPPD
fazer sua manifestação para depois ir para o Consup. Resultado, mas nas últimas semanas começou um movimento em outro sentido. Foi daí, inclusive, que eu escrevi o artigo, porque foi justamente em cima dessa discussão de, opa, peraí, se está ilegal, não é tão somente cumprir regulamento. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu estou, Ricardo. Todo mundo sumiu aqui da minha frente. Sim, estamos ouvindo. Porque todo mundo sumiu de repente aqui na minha frente. Então, nós começamos a mudar um pouco, e a conversa hoje está num momento até de tensão, mas no sentido de discutir, não, peraí, não vamos só pegar a portaria 983, portaria 17, vamos analisar o contexto como todo, vamos ver o que é legal, vamos ver o que é constitucional, e aquilo que a gente identificar, existem vozes nesse sentido, inclusive eu, que sou da CPPD, no sentido de tentar analisar no âmbito interno aquilo que realmente não está em conformidade com a lei, com a Constituição, para só aplicar aquela parte da portaria que realmente estaria em conformidade com o ordenamento jurídico como um todo. Então, estamos nessa fase, mas ainda tem muitas vozes no sentido de que não, CPPD tem que pegar a portaria, regulamentar e pronto, sem discutir. Então, estamos nessa fase aqui um pouco turbulenta internamente em relação a isso. Eu vi também que tinha outras perguntas aqui, antes de passar a palavra. Isso. Tem umas perguntas aqui. Deixa eu começar aqui. Né? Tem aquela hora que eu no final. Bom, chegamos a falar sobre o direito de imagem, porque caiu o meu sinal na hora, não consegui escutar. Não, né? Vou falar umas quatro, tem umas quatro, vou ler umas 3 perguntas, umas 4, para ver se a gente consegue, tá? Comentá-las, né? Tem uma pergunta da Catiúcia aqui, né? Catiúcia Pinheiro e da Daniele Lima, querendo saber sobre direito de imagem, né? Nesse trabalho da pandemia, como é que vocês enxergam essa questão, como é que o direito está vendo isso, né? Os professores, Catiúcia até faz um comentário, os professores são induzidos a acreditar que tem que gravar suas aulas, né? Que de alguma forma alguns campos começam a fazer certa cobrança, né? Tem uma questão do Pedro Ribeiro aqui, que saúda a todos, né? Doutor Valmir, aprovada na tarde de hoje, na CCJ, a admissibilidade da reforma administrativa. Aí pergunta, qual é o percurso que essa PEC segue e quais são as tarefas postas aos servidores? A Daniele faz o comentário aqui embaixo. As mulheres que são mães, as mulheres que são mães, acho que ela quis dizer solteira e tem filhos pequenos, estão sentindo o peso do cansaço físico, né? Pois sem o apoio das creches e pré-escolas, a situação fica complicada. Seria interessante também a gente comentar um pouco sobre isso, a falta de uma política de igualdade de gênero, né? Falta nas instituições. Tem outra pergunta também aqui, do Alberes, né? Ele pede um esclarecimento, né? Ele diz que poderia esclarecer o que foi prorrogado pelo MEC até janeiro de 2021, teve durante a... Bom, deixa eu ver se dá mais alguma aqui, gente, só para fazer um bloco. O som tá ruim. Galera, desculpa aí pelo áudio, viu? Mas essa é a internet maravilhosa, né, que a gente está tendo aqui. Pronto, aqui, Catiúcia, ela fala que no IFMA não é em Word, é em programa. O Jean também disse que não dá conta do pitch, do enorme trabalho que tem. Um abraço para o Jean, lá de Fortaleza. Aí tem uma pergunta de Vinícius, né? Ele pergunta aos convidados, né, se existe alguma medida judicial em andamento que paute a repartição entre os servidores dos valores bilionários economizados pela União desde o início do trabalho remoto. E ele faz um comentário logo abaixo. O doutor Valmir comentou o fato dos servidores em home office estarem custeando do próprio bolso esse modelo de trabalho e não a administração pública. Então, por enquanto, até aqui, gente, já que estou vendo aqui no chat, aqui no computador. Fica à vontade aí para vocês. Eu queria... Tudo bem. Eu queria fazer um comentário, a resposta do Alberes, eu acho que ele deve ter se reportado a minha fala, né, porque com relação à portaria, resolução 19 de 2020 do CNE, que ela fala da adequação da carga horária, né, ao de 2021,
E aí ela abre, sim, a possibilidade de você compensar isso com os trabalhos de presenciais, eventuais, trabalhos presenciais e o trabalho remoto. Só que, infelizmente, gente, se a gente fizer uma conta matemática, o prejuízo que se teve, né, no ano passado, para ser compensado ao longo de 2021, talvez, fique muito estrangulado. A não ser que os professores extrapolem a carga horária dando aula presencial, dobrem a quantidade de aulas remotas, e por isso que o CNE já deixou essa possibilidade aberta de que vai chegar dezembro de 21 e, quem sabe, até passar para 2022. Isso está na resolução 1920, tá? Do CNE. É isso. E aí eu só pedir o favor aos colegas para iniciar a fala com relação ao direito de imagem. Direito de imagem, de fato, as professoras falam, né, da questão da gente ser conduzido a fazer as gravações. Foi comentado em algumas notas técnicas aqui no Maranhão sobre a questão das gravações das aulas, muito também por conta do tipo de plataforma que se usa, né? Mas eu quero deixar bem claro aquilo que eu já tinha comentado no parecer que eu tinha emitido, que a questão da proteção de imagem, quando a instituição diz que pede para gravar, ela também tem responsabilidade pela guarda e pelo conteúdo dessa imagem que ela está fazendo a questão de que seja gravado, né? Então, os professores, tudo bem, hoje a gente está numa realidade onde até o que a gente fala é questionado, é vigiado, mas o nosso direito de imagem tem a retaguarda, o resguardo constitucional. Ninguém pode fazer dela aquilo que bem entende. Então, se no ambiente de trabalho, enquanto o professor está dando aula, e aquela aula está sendo gravada, e aquela aula for usada para determinados usos, né, que não sejam para comprovar ali o andamento, né, a questão rotineira da aula, não é vigilância de forma alguma, né? Então, o professor tem que resguardado dessa forma, pela proteção de poder recorrer contra o mau uso da sua imagem. Mas também, gente, a gente pode interpretar como uma proteção. Eu gosto de usar como uma proteção, porque quantos ataques, né, quantas faltas de respeito é vista dirigida aos professores. E uma aula gravada, em algum momento, pode ser uma ferramenta de defesa, né? Então, a gente pode analisar por esse lado também. Eu sei que o ambiente está muito difícil, a gente está com medo do que a gente fala, mas a gente está num ambiente, até onde eu sei, que onde prevalece a Constituição. E ela ajuda um, mas ajuda outro também. É isso. Eu passo a palavra. Pessoal, quem quiser falar. Tá, a respeito do direito à imagem, né? Eu concordo. Eu acho que Pode falar, Ricardo. Pode ir, professor. Sei que eu achei que as perguntas dessa direito de imagem estavam mais para o sindicato mesmo, que era mais para o senhor falar mesmo. Depois eu faço um comentário. Não, então tá. Com relação ao direito à imagem, né, do que eu entendi, nós temos que considerar, né, pessoal, que nós estamos num período, de certa forma, excepcional, que os servidores tiveram que, muitos, passar essa prática aí de aulas por plataformas dessa maneira, e isso tem uma responsabilidade da instituição, conforme o doutor Argemiro referiu, né? Eu sinceramente entendo que, se for usado especificamente para a aula e aquele grupo de alunos específico, né, não é que vai gerar um direito à indenização. Seria a mesma situação que o professor estar dentro da sala de aula, digamos assim. Agora, se a instituição utilizar de forma indevida esse trabalho em anos subsequentes, fora da sala de aula, divulgar para terceiros, ou até mesmo um aluno que grave, cause exposição do professor, daí sim, daí gera uma responsabilização. A instituição, inclusive, esses dias nós estávamos discutindo, tem que dar segurança, né? Constantemente a gente tem ouvido falar que terceira pessoa invade a plataforma, invade a sala onde está sendo ministrado, né? Esses dias teve alguém que me disse que tinha até pessoas do Ministério Público acompanhando uma aula
para verificar se ia ter algum conteúdo que o Ministério Público possa atuar contra aquele professor, né? Alguma coisa ideológico, partidário, coisa assim. Isso é uma ilegalidade, tem que denunciar, a instituição tem que dar segurança nesse ambiente de trabalho. Então, se for especificamente para a aula, para o aluno, com toda a segurança que terceiros não terão acesso e nem vai ser divulgado, tá? Eu entendo que não gera por si só o direito à imagem. Agora, o abuso, seja pela instituição que vai atuar como um cursinho que vai ficar vendendo a aula, divulgando a aula, está causando a exposição desse professor. Tá? Ou até mesmo um aluno que gravou a aula e, de repente, acaba passando para terceiros. Tá? Então, essas situações, inclusive, têm que ser denunciadas perante a instituição para que ela apure. E se ela não apurar, o docente tem todo o direito de ter utilizado outras vias cabíveis, seja judicial. Tá? Eu recordo que nós tivemos aqui em Brasília, eu acho que logo depois do processo eleitoral, eu não recordo, um professor do Colégio Militar de Brasília, que o professor estava ministrando uma aula e parece que o pai questionou a aula desse professor e acabou denunciando o professor para o comandante do Colégio Militar. Isso resultou até mesmo em mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal, sabe? Então, assim, o professor ele tem o seu direito de cátedra. Conforme muitos têm conhecimento, o Escola Sem Partido atuou em determinadas situações, queria modificar a LDB, em mais de uma oportunidade, até nós atuamos em nome do Sinasef Nacional, porque tinha uma ADIM contra a lei de Alagoas que estava aplicando essas restrições ao direito de cátedra do professor, e nós habilitamos o Sinasef Nacional, e a lei alagoana foi declarada inconstitucional. Por quê? Porque limita a atuação do professor. Tem voto dos ministros do STF a respeito desse assunto, é o direito de manifestação, o direito de expressão, as pessoas têm direito à crítica, têm direito ao conhecimento que vocês, professores, fazem tão bem, e é exemplar o voto do ministro relator, né, o ministro Barroso, a respeito desse assunto, da ministra Carmen Lúcia. Então, voltando um pouquinho à pergunta, se tiver violado o direito à imagem do docente para fora daquilo que foi realizada essa aula, é evidente que daí o docente deve denunciar, os fatos têm que serem apurados por quem vazou essa aula para terceiros e está sendo utilizado indevidamente, gerando até direito à indenização. Tá? Acredito que era o professor Pedro, né, pergunta que agora a reforma administrativa saiu da CCJ. Conforme eu relatei antes, Pedro, um abraço, professor Pedro Ribeiro, muito atuante pela seção sindical e pelo Sinasef Nacional também, nos fóruns aqui da entidade. A PEC 32, ela passou pela CCJ, foi aprovada quanto à constitucionalidade, né, teve admissibilidade a respeito da constitucionalidade, agora irá à comissão especial e depois para o plenário da casa. O Sinasef tem participado junto com as demais entidades do FONASEF, né, conforme ressaltei antes, que é o Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais, composto por diversas entidades de âmbito nacional, tem demonstrado os prejuízos que a reforma administrativa acarretará para a administração pública, para os servidores e para os usuários. É necessário os servidores estarem informados, divulgarem os prejuízos, Pedro, para familiares, para os amigos, coisa assim. Também atuar junto aos parlamentares, deputados, senadores, no intuito de que essa reforma ela acabe não sendo aprovada junto ao Congresso Nacional. Pela notícia que eu li da CCJ, me parece que teve um recuo com relação a 3 situações. Né? E eu recordo 2 agora. Uma delas é que os cargos típicos de Estado, que tinham a proibição de exercer acúmulo com outros cargos, isso foi retirado pela CCJ.
Uma outra questão é aqueles superpoderes para o presidente editar decretos extinguindo autarquias, fundações, né, que poderia atingir principalmente as universidades e Instituto Federal. O sujeito é servidor, é professor, é técnico administrativo de um Instituto Federal, tinha o risco de, com esses superpoderes, no dia seguinte, amanhecer, ter um decreto extinguindo um Instituto Federal, entendeu? E o sujeito, e agora? Vou fazer o quê? Não, vai trabalhar lá no Instituto Federal em outro estado. Tá? Isso me parece que foi retirado também pela CCJ, esses poderes do presidente da República. Mas tem que analisar melhor isso, sinceramente saiu muito agora no final da tarde, não tive nem tempo de olhar esse relatório. Tá? Mas é importante, sabemos que estamos no momento de pandemia e é de fundamental importância a articulação, mobilização das entidades sindicais, dos servidores e também da população e dos trabalhadores, pois com a reforma administrativa, se for aprovada, traz irreparáveis prejuízos. É praticamente uma terceirização, uma precarização maior dos serviços públicos. Tá? Um abraço ao Jean, que também se manifestou ali. O Vinícius perguntou se tem alguma ação a respeito da repartição dos valores bilionários, né, economizados pelo governo federal. Não há nenhuma ação judicial a respeito disso, entendeu, Vinícius? Inclusive, o governo federal ele quer dar continuidade depois a esse meio de trabalho remoto para aqueles servidores que preencherem os requisitos, tanto que foi editada a instrução normativa número 65, criando essa possibilidade de gestão, e isso já vinha, essa previsão, através da orientação normativa, me parece, número 1, lá de 2018, tá? Prevendo a possibilidade do trabalho remoto. O trabalho remoto também, né? A gente sabe que tem muitos servidores que têm interesse de dar continuidade ao trabalho remoto, porque dá uma certa flexibilização quanto ao horário de trabalho, né, para esses servidores, mas também o servidor acaba arcando muito com os custos da prestação desse serviço quando ele é realizado da sua casa. Tem que ter auxiliar com energia elétrica, internet, as condições de trabalho, equipamentos, computador, impressora, tudo isso. Inclusive, depois de passar a pandemia, os órgãos que implementarem, o servidor que aderir ao trabalho remoto, ele vai assinar um termo de compromisso aceitando essas condições e dizendo que não reclamará nenhum prejuízo. Durante a pandemia, a gente tem sido questionado a respeito dessas diferenças, né, pessoal? Até entendo que é viável o servidor, por exemplo, questionar e requerer, e daí teria que ser judicial, uma indenização em razão desse prejuízo que o servidor passou até a mais, porque foi uma determinação da administração pública que ele prestasse trabalho remoto. Mas isso tem que ir para a justiça, são ações individuais e ações, às vezes, que o conteúdo econômico acaba sendo pequeno, tá? Que praticamente, às vezes, não compensa. Tá? Então, e tem que demonstrar o prejuízo, comprovar o prejuízo, ou seja, gastava energia elétrica no valor X antes, agora passou a ser o outro valor, maior. Então, teria que fazer toda a demonstração, é um processo bem complexo, que me parece que a viabilidade econômica talvez nem fosse interessante. Tá? Acredito que era isso que eu tinha sobre as perguntas. Eu só, em relação ao que já foi dito, né, direito de imagem já foi esgotado muito bem, concordo com tudo que foi falado, e em relação aos comentários, né, a resposta à pergunta, eu vi que teve uma pergunta que parece que ainda não foi respondida, e que é dentro de uma área de atuação minha, que foi a de como atingiria a reforma administrativa, ela atingiria os tais. Essa pergunta também ficou no ar. Então, aproveito para responder ela no sentido de que, veja, como o doutor Valdir já tinha dito, atinge. Tá? A única questão, essa história de que a reforma administrativa ela não atinge os novos servidores públicos é balela. Na verdade, a única questão que provavelmente não vai atingir é essa questão do fim da estabilidade, que muito, muito possivelmente porque o projeto está indo, né? Então,
tem que ficar muito atento, porque, enfim, né? Mas, até porque já tem um entendimento consolidado no STF de que não há direito jurídico adquirido é regime jurídico. Então, temos que ficar muito atentos em relação a isso para, enfim, a única coisa que pode não atingir os servidores atuais é essa questão do fim da estabilidade. Atingir diretamente, porque indiretamente atinge, sim, porque você vai passar a trabalhar com um colega fazendo a mesma situação que você, mas que não é estável. Veja que situação preocupante. Você está fazendo a mesma coisa, mas em regime jurídico diferente. Isso já aconteceu e ainda acontece em algumas situações, né, por causa, enfim, do ANDI que teve efeitos modulados. Isso é muito prejudicial para o serviço público. Pessoas com regime jurídico diferente fazendo exatamente a mesma coisa. Então, quer ou não, também atinge os atuais servidores o fim da estabilidade daqueles novos servidores que vão entrar. E outras questões atingir diretamente. Então, por exemplo, essa questão mesmo que tirou o professor, o doutor Valdir falou muito bem, que a CCJ tirou 3 situações, uma delas atingiria, que é essa questão da proibição de quem tem carreira típica de Estado. Então, digamos que um professor seja considerado carreira típica de Estado. Não se sabe qual vai ser. Vai ser uma guerra, inclusive, para definir o que é carreira típica de Estado. Mas proibia que a pessoa tivesse qualquer outra função pública ou privada. Era um negócio meio mal feito, isso saiu. Né? Outra questão que saiu também, além da mencionada pelo doutor Valdir, ele falou, eu também não sei de tudo, não fui verificar no final da tarde quando saiu, não, fui verificar agora mesmo, tá? A terceira situação que não estava na memória do doutor Valdir, porque foi agora no final da tarde, mas eu fucei na internet agorinha, era aquela questão que queria mudar os princípios, queria acrescentar 8 princípios a mais na administração pública, inclusive o princípio da subsidiariedade, que é fazer com que a administração pública não é obrigada a nada, salvo se a iniciativa privada não der conta. Isso era um horror, era uma mudança completamente de paradigma do serviço público brasileiro. Isso foi tirado. Tá? Então, os princípios vão continuar aqueles princípios que a gente já conhece, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A terceira eu filei aqui agora, doutor Valdir, é essa aí. Então, mantém os princípios da administração pública, porque seria uma insegurança jurídica muito grande, vir mais 8 princípios. Mas, enfim, outras questões atingem todos os servidores públicos. Então, por exemplo, a questão, essa que foi tirada também, atingiria todos, que foi essa questão do presidente acordar amanhã e fazer um decreto extinguindo o Instituto Federal, isso não, já foi tirado pela CCJ, mas tem outras que permanecem, que disseram que é constitucional. Então, uma retirada de uma série de direitos, certo? Que atinge qualquer servidor público. Então, por exemplo, só para vocês perceberem como atinge todos e todas, a retirada da possibilidade de promoção por tempo de serviço, certo? Que existe em várias carreiras. Essa é completamente proibida. Então, isso é muito preocupante, porque vai começar critérios absolutamente subjetivos para toda e qualquer promoção. É como se toda e qualquer promoção só pudesse ser por merecimento, que é algo extremamente subjetivo, como a gente percebe nas promoções das carreiras jurídicas, promotoria, defensoria pública, magistratura, que são promoções por merecimento e se percebe todo tipo de politicagem nesse tipo de promoção. Já a promoção por antiguidade, que é o que se busca vedar, em tese, para os servidores públicos de um modo geral, certo? Ela não tem nenhum critério político. Então, é muito preocupante se acabar com a promoção por tempo de serviço. Outra questão também é que, essa eu achava, inclusive, que ia cair, não caiu na CCJ, é a possibilidade de o chefe de cada poder extinguir um cargo público quando ele for declarado obsoleto. Isso continua, a CCJ julgou que é constitucional. Então, amanhã o presidente da República acorda e diz, esse cargo de técnico educacional, ou de técnico em contabilidade, ou em qualquer outro técnico, qualquer outro TAI, ele é obsoleto na minha cabeça. Vou extinguir aqui, pronto. Aí ele vai lá e extingue o decreto. Então, isso continua, essa possibilidade. Então, isso é muito preocupante. Outra situação também preocupante em relação aos servidores públicos como um todo, eu já falei dessa questão da estabilidade, tem mais um ponto aqui, se eu só ver aqui, que esse agora fugiu da memória, já para finalizar. Certo? Nova legislação civil. Sim, é a questão que a proposta ela amplia as possibilidades de cargos de livre nomeação, muda a nomenclatura de uma forma que fica muito mais abrangente. Então, isso é muito preocupante, por quê? Porque ele diz, inclusive, que por meio de decreto, e essa possibilidade continua, o presidente ele pode também transformar um cargo efetivo em um cargo em comissão.
E um cargo em comissão com a possibilidade muito mais ampla, que hoje é só para direção, chefia e assessoramento, e eles se utilizam uma terminologia, a proposta, que vai tornar isso mais amplo. Então, na prática, o que acontece? Se a reforma passar, vai estar aberta a boiada, com o termo que o doutor Rodrigues usou, né? Vão abrir o caminho aí para a boiada passar, para se trocar servidores efetivos por servidores por cargos em comissão. Então, esse teu colega que está trabalhando com você, ele se aposenta. Aí o cargo dele pode ser extinto por meio de decreto, a reforma prevista isso, ou transformado num cargo de comissão. Aí você hoje trabalha com um colega concursado, certo? Que tem a sua independência por ser concursado e estável, certo? A proposta, ela traz duas possibilidades, que esse colega não seja mais estável, o que é muito preocupante, ou pior, que o cargo desse colega, quando ele sair do serviço público, seja transformado num cargo em comissão. Então, o teu colega que está aí do teu lado, fazendo a mesma função que você, fora a possibilidade dele ser substituído por alguém que não vai ser estável, ele vai poder ser substituído por alguém em comissão, certo? Então, com critérios absolutamente políticos. Então, você vai ter que ter ao seu lado, de vez uma pessoa que foi aprovada em um concurso público, uma pessoa que foi indicada por sabe-se lá que motivo, por sabe-se lá que governo que vai estar no poder, com alinhamento com o governo, com alinhamento, por exemplo, se for no governo atual, com esse governo que faz portaria no MEC precarizando a relação de trabalho. Vai entrar uma pessoa alinhada com isso e que vai defender isso. Por quê? Porque senão ela perde o cargo em comissão dela. Veja que situação preocupante. Então, isso se a reforma administrativa passar, a preocupação para os servidores públicos, para os sindicatos, para a luta de classe dos servidores públicos é imensa. Por isso que eu gostaria de aderir às palavras de Dr. Valdir e de Agemiro também, no sentido de que, temos que nos filiar, temos que lutar, certo? Fazer uma luta de classe, temos que não aceitar portarias ilegais, certo? Eu só não diria que temos que ir para a rua, tá? Porque eu, enfim, no meio da pandemia, não estou muito satisfeito com isso, não. Mas, enfim, fortalecer o movimento sindical nesse momento é extremamente importante. A reforma administrativa, certo? Inclusive feito por um governo que eu tenho dúvida se ele tem legitimidade para tanto, uma vez que foi eleito tirando o primeiro lugar das pesquisas da eleição e que depois que recuperou seus direitos políticos voltou para primeiro lugar na pesquisa. Então, veja que situação. Para quem estuda ciência política, a gente tem dúvida se esse governo é um governo legítimo, apesar de ter recebido 57 milhões de votos. Queira ou não, o primeiro colocado das pesquisas saiu por causa de um processo que foi declarado nulo. E ele saiu em primeiro lugar nas pesquisas e voltou em primeiro lugar nas pesquisas. Então, isso me faz ter dúvidas em relação à legitimidade do governo para poder fazer tantas reformas, como já fez a reforma previdenciária, como quer fazer a reforma administrativa e quer continuar reformando. Então, me parece que não é um governo que tem legitimidade para reformas tão substanciais, ainda que se termine o mandato, mas que não o faça com reformas substanciais. Então, é importante que se filie ao sindicato e que a luta de classe seja firme para combater, certo, esse sucateamento do serviço público e esse sucateamento da educação pública. É isso só, eu acho que, enfim, não teria mais nenhuma pergunta pendente, não. Gente, eu acho que a gente está chegando ao fim da live, o tempo já está bem avançado aqui do que a gente fez, que a gente estabeleceu, mas isso é um debate que cabe bem mais questões aqui, inclusive faltaram muitas outras questões para a gente citar aqui, debater, se aprofundar mais. Eu acredito que foi muito importante a consideração dos colegas sobre as temáticas, e é bom saber que tem gente no campo do direito que está junto com a classe trabalhadora. Normalmente o direito é um campo difícil para o trabalhador, né? Não é tão fácil, e a gente vê sempre advogados, pesquisadores da área, defendendo o trabalhador. Isso é fundamental, somente nesses tempos estranhos que nós estamos vivendo, onde cada hora chega uma resolução nova, um documento novo, e o trabalhador ele não consegue dar conta disso, ele não consegue ler as leis todas, ele não consegue entender tudo aquilo e se defender, né? É muito bom saber disso, é muito bom ter pessoas do campo do direito defendendo os trabalhadores. E, então, eu gostaria que cada um fizesse uma fala de umas considerações finais, tá? E também agradecer a todos que estão presentes nessa live, estão até agora escutando, contribuindo com questões, trazendo problemas aqui importantes,
tá? Então, fique à vontade, cada um faça sua consideração final, e quem sabe a gente programa uma live mais adiante, né? Outra vez aí, para discutir outras questões, tem muitas questões importantes, inclusive nem chegamos a falar da portaria de afastamento, né? É um debate extremamente delicado, que é a ideia de que regulamenta o afastamento do trabalhador. Mas fique à vontade, quem quiser começar aí pela ordem, doutor Valmir, pronto, começa com o doutor Valmir, depois ele vai na sequência aí o professor Ricardo, e depois o doutor Agemiro aí, tá bom? Fique à vontade, depois eu fecho, fazendo uma breve também consideração final. Então tá, em nome do escritório Wagner Advogados, queria mais uma vez agradecer ao Sinasef Seção Monte Castelo pela oportunidade. Esperamos que numa próxima vez possamos estar juntos de novo. Conforme tentei trazer de uma forma bastante simples, né? São ações concatenadas. E isso não vem de hoje, essa alteração de legislação. Teria muito mais aqui para a gente abordar, a reforma da Previdência, reforma administrativa. Foi a lei lá atrás da terceirização que mudaram a legislação da terceirização, inclusive prevendo a quarteirização. Isso aí é tudo concatenado, planejado, para depois implementado no serviço público de uma forma mais facilitada, vamos dizer assim. O professor Ricardo, parabéns pela manifestação, pela exposição. O meu colega, doutor Argemiro, também. Em nome da Assessoria Jurídica Nacional, a gente está à disposição. Temos ações diárias aí, né, com essas normatizações que acontecem, muitas delas ilegais, inconstitucionais. Não dá para contar que só os tribunais vão resolver os nossos problemas, porque os tribunais também fazem parte dos poderes de Estado. Tá? Então, tem coisas que é a própria mobilização dos trabalhadores, seja na forma como está acontecendo nesse período de pandemia, mas estarem filiados ao sindicato. O Sinasef é um sindicato de luta, está junto, ombreando com as demais entidades sindicais, contra essas diversas restrições de direitos. Então, enquanto em nome da assessoria jurídica, Wagner Advogados, agradeço a oportunidade, nosso muito obrigado, estamos juntos e até um outro evento aí que a gente possa participar. Um grande abraço a todos os servidores que nos assistiram, nos acompanharam até esse momento, ou quem vai acompanhar depois, e qualquer coisa, em nome da Assessoria Jurídica Nacional, a gente está à disposição. Grande abraço. Eu gostaria também, de antemão, de agradecer o convite novamente e a paciência de todas e todas que ficaram até agora, até quase 9 horas da noite. Gostaria também de agradecer aqui ao Vicente por ter mediado o debate com muita tranquilidade e com muita atenção para com todas e todas. Parabenizar doutor Valdir, o professor Agemiro também, doutor Agemiro, pelas palavras excelentes, pela segurança com que trata um assunto, pela segurança com que defende nossa classe. E, no mais, desde o final de outubro de 2018, que eu vejo que a população brasileira como um todo, mas principalmente os servidores e os profissionais da educação, nesse caso eu falo tanto professor como técnico, a palavra que veio na minha mente naquela ocasião e a palavra que eu uso até hoje, diante da situação que estava por vir, que já vinha acontecendo, mas estava os sinais de que ia piorar, a palavra que vinha à mente era resistir. Naquela época foi a palavra que eu mais falei e eu falo até hoje. O que a gente tem que fazer é resistir. Resistir, e para isso, essa live é muito importante, porque ela traz claramente 2 mecanismos de resistência muito importantes, que é a lei, que, enfim, a Constituição, a lei como um todo, que está a nosso favor, certo? Ela ainda está no nosso favor, a nossa Constituição ainda é uma Constituição cidadã, ainda temos leis que nos protegem, então temos que usar essas leis, temos que exigir o cumprimento das leis e temos que botar a lei para cumprir, inclusive nós mesmos.
Não é só esperar que alguém faça por nós, não. Enfim, nós temos que internamente dizer, vamos cumprir a lei quando ela for a nosso favor, inclusive para barrar aquilo que vem de cima e que é absolutamente ilegal e inconstitucional. E o segundo mecanismo para resistir, que hoje também está muito claro nessa live, é o sindicato. Nós temos o sindicato aí para nos ajudar, para nos defender, para nos fortalecer, dentro daquela imagem que um palitinho só, né, se quebra, mas que vários palitinhos juntos não se quebram. O sindicato é isso, é a união de vários palitinhos e nós precisamos dele. Então, enfim, temos a lei, temos os sindicatos para nos defender, para nos ajudar a resistir. E a mensagem final que eu deixo é isso, vamos resistir, certo? Porque, enfim, isso é passageiro. Eu sei que os ataques aos servidores públicos já foi pior, certo? Os ataques aos professores já foi pior, certo? Antigamente o professor era torturado e exilado. E estamos aí, certo? Seguimos em frente. Então, eu acho que se a gente não parar, se a gente continuar lutando, se a gente continuar resistindo, se a gente utilizar a lei a nosso favor e contar com os sindicatos e chegar junto, eu acho que a gente pode reverter, sim, essa situação. É isso, muito obrigado, estou à disposição aqui, tá, Vicente? Estou à disposição, Maurício, quando precisarem, é só chamar. Agora que também a gente aprendeu, né, o lado bom dessa pandemia foi aprender a ficar mais junto quando se está longe, né? Então, enfim, estamos longe dos que estão perto, mas estamos mais perto dos que estão longe. Então, enfim, estou aqui à disposição para sentar nessa cadeira aqui e conversar com vocês quando for necessário. Um abraço, um forte beijo em todas e todos. Boa noite a todos, mais uma vez. Agradecer o Sinazep pelo convite, agradecer ao Maurício, ao Vicente pelo trabalho de mediação e backstage, né, vamos falar assim, ao Dr. Valmir pela companhia e pelos esclarecimentos, ao professor Ricardo, que é também um colega de profissão, é um prazer conhecê-lo. E queria deixar a mensagem aqui para todos os docentes, todos os técnicos do Instituto Federal do Maranhão que nos ouvem, que em algum momento vão ouvir essa live, que a gente está junto nessa luta, a gente entende que a situação é difícil, eu não acho que ela seja passageira, que a luta é uma luta que vai perdurar e que não se deve sofrer junto. Não se deve desistir, não se deve sofrer junto, todo mundo está reforçando a ação coletiva, realmente é essa a mensagem que a gente deixa, e dizer que a gente, enquanto assessoria do Sinazep, Monte Castelo, a gente está disponível para dúvidas futuras que surgirem, ou contatos para esclarecimentos, a gente está disponível, não necessariamente uma assessoria jurídica, existe para discussões jurídicas, para acionar o judiciário, existem várias outras formas de ajudar, e a gente está disponível para ouvir também as pessoas, porque às vezes uma simples fala, ouvir uma situação de dificuldade já é uma ajuda, e a gente está aqui para isso, para tentar fazer uma luta aguerrida e com companheirismo, tá certo? Então, boa noite a todos, e mais uma vez, muito obrigado. Um abraço. Então, gente, é isso aí, agradecer a todos os convidados por terem vindo, a todos que participaram da live, contribuíram, levantaram as suas questões. E é importante a gente entender que temos que romper com esse estado de paralisia que esses últimos anos tem causado na luta. A gente tem que romper com esse estado de paralisia, não pode ficar. A luta é histórica, a gente tem condições de transformar isso. E dizer também que o sindicato está aqui para somar na luta dos trabalhadores e temos que nos reorganizar e aproveitar esses espaços aqui para isso. Para formação, para construção, trazer temas, fazer a organização da luta, e o sindicato está assumindo essas frentes junto com os trabalhadores, tá bom? Então, boa noite a todos e todas, e fiquem bem, e até mais.